Olá, bem-vindos, bem-vindas. A proposta de hoje é fazer uma espécie de alteração no tipo de abordagem que a gente veio fazendo até aqui. As abordagens feitas, até agora, até o último encontro, foram abordagens muito mais escolares, a gente pode chamar desse jeito, na medida em que elas estavam dedicadas a um panorama ou a um sobrevoo pelas teorias, examinando algumas características estruturais de cada uma das teorias, examinando conceitos importantes, examinando até os desdobramentos e as proximidades entre as teorias, os desdobramentos possíveis, de serem encontrados ou de serem formulados entre elas. Esse cotejamento das teorias, a gente viu muito nos últimos 5 encontros, dos encontros 6 ao 10. E a partir de hoje, a gente vai estar fazendo uma alteração nesse enfoque. A ideia é de que hoje e até a última aula, o último encontro, a gente possa adotar um outro lugar de origem para falar sobre as teorias. Então, eu gostaria de falar sobre as teorias muito menos como professor e muito mais como um pesquisador, de fato, da área. E gostaria que fosse esse lugar, fosse a partir desse lugar de pesquisador que a gente enxergasse os marcos teóricos. E suspeito que, fazendo assim, essa fala se torne muito mais um relato, se torne muito mais o relato de um processo, até mesmo a exposição dos bastidores de uma pesquisa. Então, o lugar a partir do qual a gente está chamando as teorias ou entrando na discussão teórica muda o tipo de manejo que a gente vai fazer das teorias. Então, na realidade, a minha ideia é que eu possa hoje falar sobre como determinadas teorias funcionaram para mim em contextos muito pontuais de investigação. Isso me obriga também a falar do contexto e do processo de pesquisa de modo muito mais concreto e de modo também muito mais singularizado. Então, que a gente pudesse enxergar, de fato, como uma teoria ou outra, ou como as teorias estão sendo incorporadas por mim, no caso, numa experiência de pesquisa, diante de casos concretos, de dúvidas concretas que foram se sucedendo dentro de uma trajetória. Como é que eu fui, em função das teorias, redesenhando projetos distintos de pesquisa, ou até no sentido mesmo de desdobrando uma questão noutra questão, fui recortando o alcance do problema e fui dando uma utilidade, uma pertinência, sim, para os marcos teóricos, na medida em que eu estou colocando dentro deles, ou estou demandando os marcos teóricos a partir de uma circunscrição assim muito concreta de um objeto, de métodos de pesquisa, de um cenário empírico, de um problema em específico a ser tratado. A minha ideia, pessoal, também é que as teorias possam resultar, então, um pouco mais indiretamente aludidas, não frontalmente aludidas. Eu estou falando de um processo de pesquisa no qual há teoria. Há teorias, eventualmente, ou há conceitos teóricos que se tornam importantes. Então, a gente não está entrando diretamente na teoria, a gente está vendo a teoria sendo amarrada a um conjunto de outras exigências de um processo de pesquisa. Hoje, a teoria da comunicação a ser aludida é a chamada arqueologia das mídias. Então, eu vou falar sobre um projeto de pesquisa pontual em que se desenvolveu no marco teórico da arqueologia, da chamada arqueologia das mídias. Esse marco vai se evidenciando na medida que eu for falando sobre o projeto. Não vou entrar diretamente nele, mas na medida que eu for dando um relato sobre o desenvolvimento desse projeto, a gente teria, então, condições assim de depreender uma imagem um pouco mais global do que seja o projeto teórico da arqueologia da mídia e do que sejam também algumas das proposições centrais assim da arqueologia da mídia. Então, isso que a gente vai fazer hoje.
nos próximos encontros, e assim até o final, continuamos vendo as teorias a partir de outros casos, de outras experiências concretas de investigação que tive. Esse texto que foi indicado para a gente fazer o debate de hoje, então, é um texto chamado Música Pop e Guerra Aérea. Esse trabalho foi publicado num livro em 2017, que é esse livro que está aí, né? É essa publicação aqui, que é fruto de um evento realizado na Fabico um pouco antes, né? O livro sai em 2017, né? Tanto esse livro quanto o evento do qual o livro derivou estavam inseridos, se inseriram num conjunto de ações lideradas por um grupo de pesquisa da Fabico. Antes desse evento do qual saiu o livro, houve um outro evento. Então, o tema da arqueologia das mídias era um tema que vinha sendo pautado por um conjunto de pesquisadores a partir de 2015, mais ou menos, talvez um pouco antes, né? Então, um conjunto de pesquisadores no campo da comunicação, especialmente entre nós, aqui no Sul, né? No caso, um grupo da Unicinos, um grupo da URGS mesmo, vínhamos trabalhando em torno desse tema, vínhamos nos interessando por essa ideia de uma arqueologia da mídia em torno desse tema. Então foram organizados uma série de ações. Uma das ações redundou nessa publicação que sai em 2017. Tá? Então, a publicação reúne um conjunto de artigos de diferentes pesquisadores, e todos eles com pesquisas anguladas, né, ou com pesquisas construídas dentro dessa temática teórica aí da arqueologia da mídia. Vale dizer ainda que na minha trajetória em específico, essa preocupação vem se colocando pelo menos desde 2012, e esse processo, esse interesse pela arqueologia da mídia se acentua, ou pelo menos se formaliza para mim, num projeto de pesquisa que inicia em 2015 e que se desenrola até 2018. Né? Nesse processo de pesquisa, que inicia em 2015, vai a 2018, o meu interesse era o de estudar música pop. Então, durante o período da minha trajetória, eu tive muito voltado para estudar a partir de um viés estético, a partir de um viés arqueológico, que foi o que me apareceu, né, como um instrumento teórico importante. Então, a partir da arqueologia das mídias e a partir da estética da comunicação, eu me dediquei, então, durante um período a estudar a música pop. Né? Dito assim, genericamente, ia dizer muito pouco, mas alguns casos dentro de um recorte, dentro de uma setorização, dentro de um viés específico da música pop, que eu achei que valeria a pena me dedicar a isso. Né? Esse é o título do projeto. O projeto tem uma característica também importante, é que ele se construiu fazendo uma espécie de paralelo entre duas cenas de música pop, rock especificamente, no meu caso. Né? Então eu estava muito interessado em mapear casos de artistas, de bandas de rock, de álbuns em específico, de canções em específico, pertinentes que fossem, por um lado, a Porto Alegre, a partir da década de 80, e ou a Manchester, uma cidade no noroeste da Inglaterra, a partir da década de 80 também. Então, o trabalho tem uma dimensão comparada, né? Como se eu estivesse procurando pensar nesses dois ambientes empíricos, casos específicos, colocá-los um pouco numa espécie de paralelismo, embora o centro da análise não fosse, o objetivo central da análise não fosse construir esse paralelismo direto, né, entre esses casos, mas que a gente pudesse ter dois universos de produção, né, dois universos culturais, mais ou menos colocados em justaposição.
né, ou num certo paralelismo, e que eu pudesse pensar casos daqui e de lá e discutir esses casos a partir de um viés das estéticas da comunicação, da arqueologia da mídia ou da materialidade da comunicação, que era um outro marco teórico com o qual eu vinha trabalhando já há mais tempo, desde a tese de doutorado no começo dos anos 2000, pelo menos, né? Então, vale prestar atenção nisso. Assim, existem três teorias, três marcos teóricos que são assumidos como fontes das discussões teóricas. Eles não são assumidos globalmente, assim, né? Até porque cada um desses marcos teóricos já permitiria aí uma quantidade enorme de aportes e de instrumentos teóricos, né? Mas de todo modo eu estou tendo no meu horizonte teórico essas três referências, essas referências macro-teóricas, né? Três campos de teorias: as materialidades da comunicação, as estéticas da comunicação e a mais nova delas, e que acaba sendo a mais fortemente assumida nesse texto que a gente vai discutir hoje, a chamada arqueologia da mídia. Então, o título do projeto é esse: POA MCR, MCR POA, isso então referindo a Porto Alegre Manchester, Manchester Porto Alegre, explorações comunicacionais às margens da música pop. Esse foi o período primeiro de vigência do projeto. Na realidade, ele se desdobrou um pouquinho mais, né? Do ponto de vista formal, porque do ponto de vista do mais difuso, dos interesses se produzindo, esse projeto ainda repercute, ainda hoje na minha produção, obviamente, e ele também começou a amadurecer de modo informal, muito antes desse período aí de 2015. Aqui eu listei algumas ideias centrais do projeto, né? Só para a gente ter um pouco o contexto em que esse texto específico que vocês leram está colocado, né? Então, esse texto, especificamente sobre música pop e guerra aérea, ele é um produto publicado, então, em 2017. Esse texto ele é um produto já mais tardio desse projeto de pesquisa que havia iniciado em 2015, né, formalmente. E a ideia básica do projeto seriam as ideias, né, seriam essas que estão listadas aí. Não se trata de um estudo rigidamente comparativo, como eu falei, com tópicos de correlação previamente estipulados, com vocação a justaposições mecânicas ou diretas entre esses dois ambientes empíricos nos quais eu procurei me embrenhar e dos quais eu procurei dar conta. Então, vale a pena salientar que quando a pesquisa começa também, ela está marcada por um caráter muito aberto e muito exploratório. Quando eu começo a investigação, eu não sei exatamente, eu tenho uma definição um pouco do ambiente empírico, mas não tenho a escolha dos casos previamente definidas. Eu não sei que bandas eu vou analisar, se é um show ao vivo, se é um álbum gravado no estúdio, se é uma performance na televisão, se é um videoclipe, se eu vou fazer um mapeamento etnográfico dessas cenas em Manchester ou em Porto Alegre. Isso ainda não está definido para mim de antemão, né? Então, a proposta metodológica é começar o trabalho com bastante abertura, sim, com bastante disposição para, na medida em que a exploração vai acontecendo, ir definindo os casos, né? Ou ir montando um pacote de casos na medida em que eu vou me avançando no campo, em que eu vou me expondo ao campo, que eu vou me familiarizando ao campo empírico da investigação, considerada que tem aí dois universos a serem representativamente aludidos na pesquisa, né? Outra coisa que é uma preocupação antiga, né, ou sempre aí há muito tempo colocada na minha experiência de pesquisador, é essa ideia de salientar a dimensão textual do trabalho de campo. Então, tive também a intenção de experimentar com a visualidade, com os formatos narrativos, e justamente de tirar um proveito assim da possibilidade de descrever esses campos de investigação
para além de um mero relatório burocrático, acadêmico, ou para além de de um documento formal assim de pesquisa. Então a minha ideia também era tentar tirar daí textos que pudessem ser lidos também num outro registro, né? Que pudessem circular para um público interessado, mas não necessariamente o público acadêmico, né? E até tendo em vista também um certo potencial assim do próprio tema, um tema atinente à cultura pop, atinente à década de 80, atinente a uma a uma memória cultural, afetiva, né, que nos mobiliza a todos, vamos dizer assim. Então, até pensando um pouco nisso, me pareceu interessante que a produção escrita da pesquisa pudesse ter um outro tipo de apelo para além, assim, de meramente cumprir aí os protocolos e as exigências formais do trabalho acadêmico. Um outro elemento interessante que vale a pena referir também é qual é o entendimento do comunicacional que eu tenho. Então, essa preocupação quanto à natureza do comunicacional, a gente veio pautando desde o começo da nossa atividade aqui, né? Então, nesse caso especificamente, eu estou entendendo que o comunicacional tem algo a ver com o que eu estou chamando de dimensão medial dos processos midiáticos. E, por extensão, a dimensão medial dos processos midiáticos da música pop. Né? O que eu estou me referindo como a dimensão medial? Eu estou me referindo como a gramática tecnológica, propriamente tecnológica, embutida nos processos midiáticos, que viabiliza os processos midiáticos e que viabiliza a própria música pop. É como se eu estivesse pensando em analisar um conjunto de experiências de artistas, né? Mas tentando descrever principalmente o modo como eles lidam com tecnologias e o modo como eles se valem das técnicas e de recursos tecnológicos, de aparelhagem, de instrumentação, para produzirem suas obras. Né? Como é que o efeito estético da obra desses artistas decorre de um tipo de manejo operacional de um conjunto de tecnologias. E que tecnologias seriam essas? E como essas tecnologias podem variar também conforme a gente observe um espetáculo de música ao vivo, um show de uma banda de rock, ou um videoclipe, ou uma intervenção radiofônica, por exemplo. Né? Então, a minha atenção ela está muito focada para esses determinantes tecnológicos, né? Ou para o manejo de recursos tecnológicos na configuração daquilo que a gente poderia chamar agora da experiência do pop. Né? Da experiência do pop. Uma outra coisa importante é essa ideia, que já estava no título do projeto, da margem da música pop. Um recorte que eu dei era que eu não iria trabalhar com o chamado pop mainstream, né? Ou pop massivo, radiofônico, pop esse ao qual nós estamos mais costumeiramente expostos, né? O pop esse que nos chega a nós por todas as formas, à televisão, ao rádio, que é a música mercadologicamente viável, dos artistas de grande consumo. Eu não estou interessado nesse pop e fui me dedicar a experiências que me pareciam muito mais radicais ou muito mais extremas, os gêneros musicais também mais extremos, não só do metal, mas do chamado pós-rock, da música eletrônica menos, mas também me interessava, um tipo de música eletrônica que a gente poderia definir melhor como sendo noise music, que diz respeito a gêneros que incorporam muito o ruído como textura sonora, né? A antimúsica também como textura sonora. Então, o que me interessava, e dentro desse universo da música pop, definindo um pouco melhor, um pouco mais um eixo de atuação, era o que eu defini aqui como o que eu chamei aqui de margens da música pop,
como espaço simbólico, então, onde ocorrem expressões formais, ou situações, gêneros musicais, casos ou artistas específicos capazes de desestabilizar, em alguma medida, certas práticas, hábitos culturais, certas práticas e hábitos de consumo. Tá? Então, essas são algumas ideias iniciais do projeto. Aqui eu estou referindo à ideia de que dar atenção aos aspectos mediais, como eu falei antes, seria considerar os traços materiais envolvidos na constituição, nos agenciamentos e nos múltiplos modos de acoplagem dos instrumentos tecnológicos, as experiências e as vivências dos sujeitos. Essa ideia de acoplagem dos instrumentos tecnológicos aos sujeitos é uma ideia muito da teoria das materialidades da comunicação. Nessa teoria das materialidades da comunicação, a acoplagem ganha o caráter de um conceito teórico. Então, é como se eu estivesse tentando me fixar, entre outras coisas, nisso que eu estou chamando de acoplagem. Por exemplo, como é que um sujeito, num evento de música ao vivo, toca determinado instrumento? Qual é o seu gestual? Como é que ele manipula um instrumento materialmente no palco, ao vivo, num espetáculo de música ao vivo, né? Ou qual é o ambiente, a situação imediata em que o sujeito se insere, com que tecnologias ele se insere nessa situação, tendo em vista promover algum efeito de impressionamento, de choque, de impressionamento estético num público. Então, como ele monta o seu acervo de mídias numa determinada situação, o seu pequeno bunker de mídias em cima de um palco, dentro de um espetáculo de música pop, ou de entretenimento, ou de arte sonora, até a gente poderia dizer. Então, eu estou muito interessado nessa dimensão, nessa situação, ou nessa configuração aí de uma pequena ecologia medial dentro da qual esse sujeito se insere com um determinado propósito, né? Então, é o que está explicitado logo adiante, que importa atentar para os instrumentos, os suportes e os recursos técnicos dos quais lançamos mão, nos contatos e nos registros comunicacionais de toda a ordem. Indo adiante, eu estou me referindo aqui a alguns dos conceitos teóricos específicos que eu vou buscar dentro dos marcos teóricos que eu referi há pouco, né? Então, essas noções teóricas de performance, de remediação, de medialidade, corpo, experiência medial, experiência estética, todas essas categorias são categorias teórico-temáticas, mas sobretudo teóricas, né? São categorias que eu encontro nessas matrizes teóricas que eu mencionei há pouco e que estão referidas aí embaixo também, né? E que são categorias que foram usadas na pesquisa como um todo. Eu ainda venho trabalhando com essas categorias num outro tipo de objeto, né? A gente vai chegar nisso depois. Então, eu ainda venho trabalhando com algumas dessas categorias que estão aí. Nessa pesquisa, elas foram muito importantes porque elas de fato se configuraram para mim como instrumentos teóricos, elas me permitiram discutir os objetos efetivamente, né? Ou aspectos dos meus casos efetivamente, né? Então, os casos foram explicados por essas categorias, quer dizer, os casos não aspectos dos casos observados. Os casos que eu trouxe para estudar, aqui no texto de hoje, a gente vai ter um videoclipe em específico dessa cantora chamada Mia, ou Maia, ou M.I.A., né? Então, esse videoclipe está sendo analisado a partir de uma angulação teórica, né, que é produzida a partir da arqueologia da mídia e que diz respeito a essa ideia de uma relação entre mídia e guerra, né, ou música pop e guerra aérea, justamente, né? Então, essas são algumas noções que estavam presentes na pesquisa. Mais abaixo vocês têm listados os autores que
que me acompanharam, que já vinham me acompanhando e que continuam me acompanhando também. Então, Walter Benjamin, Marshall McLuhan, Hans Gumbrecht e Friedrich Kittler são os autores que nesse caso em específico eu trabalhei, a partir aí deles me referindo a esses marcos, esses lugares teóricos, né, de uma filosofia da história ou de uma filosofia da técnica. Eu agruparia essas duas a partir dessa ideia de uma estética da comunicação, materialidades da comunicação e arqueologia da mídia. Vale salientar, pessoal, que eu estou, obviamente, recorrendo a esses autores, me posicionando dentro do que a gente poderia chamar também de uma espécie de paradigma medial. Um paradigma da comunicação para o qual, ou dentro do qual, importa salientar justamente essa operatividade das técnicas no que diz respeito à dinamização dos fenômenos comunicacionais. Então, a gramática tecnológica, a ecologia tecnológica, a experiência técnica como essa âncora disso que a gente está chamando aí de paradigma medial, né, que poderia ser constituído, então, a partir desses autores que estão referidos aí. Mais adiante, e numa segunda camada de referências teóricas importantes, mas não tão importantes quanto aquela camada que eu referi há pouco, nós teríamos essas ideias, né? Então, eu me referi aqui ao noise, essa categoria de after pop, também é uma categoria que eu discuti anteriormente e que no caminho para essa pesquisa desse momento me ajudou muito, né? O lo-fi, um certo conceito de queer, que eu também começo a mexer com isso a partir daí, né? Então, essas noções todas, elas são um pouco operadores teóricos, elas vão me dando elementos para mim prosseguir, né? Elas são composições teóricas, né? São, como é que eu posso chamar? São instrumentos teóricos que me levam para as discussões teóricas principais, né? Então, são o que eu estou chamando aqui de operador teórico, ou agenciador teórico, né? Ou instrumentos teóricos assim que têm um papel meio secundário, mas que ajudam, enfim, na construção de um grande debate teórico do projeto de pesquisa. E aí também, mais uma vez, alguns autores que também continuei acompanhando, né? Também todos muito interessantes, mas que nesse projeto, especificamente, eram autores mais de apoio ou de produção de insights, de deflagração assim de insights, de como é que eu vou dizer? Eram teorias de menor alcance, né? As discussões teóricas de fundo são aquelas que eu mencionei anteriormente, mas essas aqui são discussões teóricas mais de ajuste, de calibragem, né? De buscar pequenas composições, seriam aquelas teorias de médio alcance, vamos dizer assim, que estão colocadas no trabalho. E a mesma coisa, esses outros indicadores temáticos, né? História da mídia, história da música pop, obviamente, estudos de gênero e de literatura comparada, que também estariam me possibilitando fazer um encaixe melhor, né? Uma progressão mais fluida, mais concatenada para aqueles eixos teórico-temáticos, que seriam os eixos principais do trabalho. Bom, esse estudo ele começa em 2015 já numa experiência de pós-doutorado que eu tive na Universidade de Salford, na Inglaterra, que é uma cidade colada com a cidade de Manchester. Eu morei em Manchester durante 6 meses e tive atividades vinculado então a essa Universidade de Salford. Eu fui para lá com o propósito justamente de mergulhar naquela cena musical, de mergulhar na cultura da cidade, mergulhar na história da cultura musical da cidade. Manchester é uma cidade muito importante na história da música pop, desde os anos 80, diversos conjuntos saíram de lá, desde o Joy Division, Oasis é um dos mais recentes, mais conhecidos, né? E uma série de outros, tem toda uma trajetória vinculada ao movimento punk do final da década de 70. Então, Manchester era uma cidade muito efervescente, muito
própria para esse tema, para o estudo desse tema, né? Então eu estou fazendo esse paralelo Porto Alegre e Manchester. Eu volto de Manchester na metade do ano de 2015 e na metade do ano seguinte sai esse livro chamado Guerra Sensorial. E esse livro é o resultado, né, justamente do meu trabalho de campo de 6 meses realizado lá. Aqui a gente tem uma breve indicação metodológica, né? Então eu trabalhei sem um corpus empírico definido, dado o caráter experimental, exploratório do projeto, então a ideia é que eu pudesse ir a campo sem um marco empírico pronto, né? E que na medida que o meu trabalho de campo fosse se sucedendo, eu iria selecionar casos que fossem suficientemente aí bons para pensar. Essa expressão, entre aspas, suficientemente bons para pensar, é uma expressão utilizada no livro do Claude Lévi-Strauss, Tristes Trópicos, e está implicada aí, está utilizada aí muito mais, talvez, porque ela me parece uma boa síntese para discutir o que era a proposta do trabalho, e também porque o trabalho tinha uma orientação etnográfica. Eu não fiz exatamente uma etnografia, mas, na ausência de um termo mais preciso, eu poderia dizer que eu tive uma experiência, a etnografia me inspirava. O trabalho, do ponto de vista metodológico, foi inspirado pela etnografia. Embora exista fotografia também no livro, né? Então, o livro também apresenta aqui uma série de fotos da cidade, né? No sentido de reproduzir um pouco esse ambiente de estudo e as experiências de campo que estava tendo lá, né? Então, o trabalho, do ponto de vista metodológico, tem uma certa abertura etnográfica. Esse é o livro, a capa do livro, que vocês já viram. Aqui a gente tem uma breve descrição do trabalho, né? Então, o trabalho é uma junção de 40 textos curtos, produzidos nesse período, entre 1º de fevereiro e 27 de julho de 2015. Além desses 40 textos curtos, que são textos de 2, 3 páginas cada um, né? E que abrange, então, um conjunto de 40 experiências em torno da cultura pop vividas na cidade, nesse período de tempo, né? E além desses 40 textos curtos, boa parte desses 40 textos curtos, vale dizer, foram publicados também como crônicas de imprensa, em contribuições para diversos veículos de imprensa daqui, né, para os quais eu fiquei enviando os textos enquanto estava desenvolvendo esse período em Manchester. E além desses 40 artigos, tem um capítulo inicial com uma grande discussão sobre o projeto propriamente, de forma mais acadêmica até, e também uma reflexão metodológica no final, né? Então, esses 2 capítulos, o primeiro e o último, eles são mais propriamente escritos dentro de uma conformidade aí com o texto acadêmico, com as normas, com a expectativa, né, formal, de conteúdo, enfim, de normatização de um texto acadêmico. Mas o núcleo, que são os 40 textos curtos, eles são textos que podem ser lidos mais como crônicas de imprensa ou como pequenas reportagens assim, bem informadas sobre esse cenário. Pois bem, chegando ao texto de hoje exatamente, música pop e guerra aérea. Essa imagem é uma imagem da cidade de Manchester por ocasião do término da Segunda Grande Guerra. Manchester foi uma cidade bombardeada na Segunda Grande Guerra. E uma das coisas que me chamou a atenção, tão logo cheguei na cidade, foi justamente esse fato, né, de que a experiência da cidade era uma experiência muito marcada pela guerra, pela experiência da guerra. Então, esse é o centro da cidade bombardeada. Aqui a gente tem outras imagens também de Manchester bombardeada, né? Essa impressão
de que a experiência da guerra era importante não veio só porque eu fui lidar com elementos e materiais e as bibliotecas e a literatura sobre a história da cidade, mas também porque era algo muito presente na própria fala das pessoas com quem eu conversava lá, né? Então, e mesmo no cenário atual da cidade, a experiência da guerra estava muito colocada. Por exemplo, um dos bares em que eu fui algumas vezes na cidade era um bar onde aconteciam alguns concertos e shows. Era um bar chamado Band on the Wall. E essa foto que vocês estão vendo agora aí é uma foto da inauguração do bar por ocasião justamente do término da Segunda Guerra, né? Então a gente tem aqui uma série de recrutas, soldados, casais, de pessoas que estão nesse lugar em comemoração ao término da Segunda Guerra. E essa foi uma foto feita nessa ocasião. Havia uma banda tocando naquele lugar. Em razão disso, o nome do bar se tornou Band on the Wall e o bar está lá até hoje. Quer dizer, não sei se está ainda hoje, mas até julho de 2015 estava lá. E já no sentido também de evidenciar para nós assim o quanto a guerra é uma presença de algum modo, né? É uma presença ainda hoje, ainda naquela época, uma presença difusa, né? Uma presença ali sempre colocada, mas aparentemente superada, né? Tem uma latência, uma presença latente, né? Parece que não está, mas na realidade está ali ainda colocada. E é em função disso, pessoal, que eu acabo me interessando pela ideia da guerra como uma experiência histórica muito importante para a gente entender a experiência dos meios de comunicação. O título do livro, Guerra Sensorial, alude justamente a isso, né? Eu poderia falar várias horas sobre detalhes desse trabalho, depois a gente pode voltar a isso na medida que a gente for conversar, né? Mas eu poderia, a partir daqui, puxar uma série de elementos que contextualizariam o texto que a gente está discutindo hoje, né? Então, essa experiência da guerra, ela é agravada, porque na primeira semana que eu chego em Manchester, está acontecendo uma exposição num dos principais museus da cidade, que é essa exposição chamada Sensory War. Vocês têm uma imagem aí, né? Então é uma galeria de arte que reúne uma série de obras de artistas, de pintores e artistas plásticos, todos ingleses, que viveram de fato a experiência da Primeira e ou da Segunda Guerra. Então, basicamente, esses artistas todos estão representando episódios, cenas de guerra, situações que viveram no fronte de batalha. Eu vou passar rapidamente sobre essas imagens. Elas são muito fortes e elas me deram, na largada, uma ideia já importante assim para registrar e talvez para utilizar, como acabou acontecendo, como a grande síntese desse relato de campo produzido aí nesses 6 meses, né? Então aqui a gente tem algumas ideias, né? Algumas imagens, melhor dizendo. Essas imagens vêm agrupadas por temas. Aqui vocês têm os corpos militarizados aqui, né? Então eu peço para que vocês prestem atenção aqui nesse caso sobre o uso desses equipamentos, né? Esses cinturões para carregar mantimentos, para carregar munição, as próprias armas, o capacete, a indumentária desse corpo, né? Então o processo de militarização desse corpo. Então, é isso que eu estou chamando um pouco de dimensão medial, né? O corpo sendo submetido a uma espécie de regime medial aí. Então, isso é interessante de observar. E o que eu começo a me perguntar é: não há uma espécie de indumentária que se constitui não a partir dos instrumentos militares, mas de um conjunto de instrumentos midiáticos, né? Ou uma banda tocando ao vivo não faz para si, não coloca o seu corpo dentro de uma roupagem midiática parecida a essa roupagem militarizada dessas imagens aqui,
que vocês estão vendo, né? Ou seja, assim começa a se desenhar para mim uma ideia de que há uma relação entre música pop e guerra aérea, ou entre mídia e guerra. E essa ideia, ela só vai se refinando na medida em que eu acho um autor, que é o Friedrich Kittler, que é um autor que está discutido no texto do nosso debate hoje, que vai assumir isso de fato como um modo de explicar a história da comunicação, como se a história da comunicação tivesse embrenhada na história dos conflitos bélicos, né? Então, a cultura militar e a cultura midiática, para o Kittler, como a gente vai ver, seriam culturas que se desdobrariam. A cultura midiática se desdobra da cultura militar. Então, aqui a gente tem outras imagens, outros exemplos de corpos militarizados. Essa imagem é interessante porque tem essa ordem unida, né? Essa marcha conjunta, como um outro regime também de controle do corpo, de submissão do corpo a uma determinada regularidade, né? Que decorre de um processo de militarização dos corpos. Então, eu estou referindo aqui não só a militarização dos corpos como uma indumentária, mas como a imposição sobre aquele corpo de um determinado regime corporal, que passa a ser exigido para que se coloque em conformidade com outras determinações desse dispositivo militar aí, né? Então, eu estou me referindo aqui à postura, a um ritmo de andar, a possibilidade de carregar mais ou menos peso, a uma dimensão postural propriamente, né, que passa a ser exigida desse corpo. Essa imagem também está referindo aí a outras dimensões dessa experiência humana aí no caso da guerra, né? Aqui o capacete, a leitura no fronte, aqui as trocas de cartas também entre soldados e suas famílias, eu poderia mencionar. Aqui, isso é interessante também, as fábricas femininas, né? Então há um processo aí de conversão das fábricas que passam a ter que produzir insumos para a guerra, por um lado, alguma coisa um pouco parecida com o que está acontecendo hoje para nós em função da pandemia, né? Então, é um processo de reconversão tecnológica. Então, uma fábrica de automóveis passa a produzir agora tanque, né? Os homens, que são os operários nessa época, nas fábricas, foram para o fronte. As fábricas passam a ter que ser tocadas aqui pelas mulheres. Então, há um processo de tomada das fábricas pelas mulheres, pela exigência de uma situação de guerra. Então, o corpo feminino, assim, submetido nesse cenário, o corpo feminino passa a se revestir também de uma outra dimensão, ou passa a ganhar, ou passa a se desenhar diferentemente, né? Então, o corpo feminino, a mulher passa a trabalhar na fábrica, o trabalho braçal, né? Então isso aí redesenha a representação que temos da mulher, os papéis de gênero, vamos dizer assim, acabam sendo revistos em função de uma determinação que é essa do conflito bélico, né? Então as imagens estão falando sobre isso. Guerra aérea e a sensação de voar, essa é uma das que mais me chama a atenção também, porque é curioso, eu quero que vocês imaginem aí, vamos fazer vamos colocar em parêntese o conceito, o julgamento moral sobre a guerra, tá? Não vamos entrar nisso, só para a gente ter uma outra possibilidade de reflexão, aqui, agora, né? Mas pensem na experiência de voar e na experiência de um soldado na Primeira Guerra, dentro de um monomotor desses, que está caçando um monomotor inimigo. Pensem nessa experiência sensorial. Pensem nessa adrenalina, né? Pensem no que acontece com o corpo de vocês nesse lugar, né? Pensem no que é a intensidade desse momento, do ponto de vista psicológico.
a descarga neurológica desse momento. Então, a sensação de voar não existia até então. A sensação de voar na guerra, né, essa adrenalina, essa experiência, não existia até então. E eu quero salientar que essa experiência, né, essa intensidade, essa adrenalina, é algo que a música pop, a cultura pop mais adiante, terminada a guerra, vai tentar emular. Então, um concerto de uma banda de rock, um espetáculo qualquer, é como se tudo isso que viesse depois da guerra viesse no sentido de reproduzir em segurança aquela experiência radical, aquela descarga de adrenalina que tivemos, não nós exatamente, mas que nossos antepassados tiveram por ocasião da tragédia da guerra. Né? Então, do ponto de vista sensorial, do ponto de vista da sensação, acho que tem algo interessante aí. É como se esse texto, pessoal, eu estivesse tentando fazer também uma arqueologia das sensações. A cultura midiática, estou entendendo que a cultura midiática é uma cultura de sensações, de sensorialidade, promove um determinado conjunto de sensorialidades. Mas se eu fosse rastrear na história essas sensações, de onde elas surgiram, eu poderia dizer que elas vêm surgindo e vêm se adensando a partir da experiência histórica das guerras que vão se sucedendo. Né? Então, aqui eu tenho também outras imagens, né? Uma explosão no horizonte, né? Ou ainda a sensação de voar. Essa imagem que está no canto, a gente vai voltar a ela, né? Então, são aqueles faróis que ficam rastreando o céu em busca de uma ameaça que venha do ar na noite, né? Então, são esses faróis aí. Então, imaginem vocês numa guerra, observando ao longe essas luzes varrendo os céus, assim, que é esse impressionamento para esse sujeito. E o quanto esse impressionamento, esse jogo de luzes aí, é impactante do ponto de vista até histórico, né? Da nossa bagagem sensorial, assim, né? Então, outras cenas também. Esse Paul Nash, que apareceu aqui agora há pouco, é um artista muito presente, né, nessa mostra. A própria questão das próteses, né? As próteses que a gente hoje se notabilizaram e são apropriadas por uma situação estética tão somente, né? Mas as próteses começam a ser desenvolvidas por ocasião da Primeira e da Segunda Guerra, né? Vão sendo implementadas ao longo dessas duas guerras, e as próteses também me parece que tem algo a ver com o dispositivo midiático. São dispositivos técnicos, não são midiáticos no sentido mais estrito, mas são dispositivos técnicos que promovem a reconstrução de um corpo, que entram no redesenho de um corpo com uma determinada funcionalidade desse corpo, né? Então, me parece assim que as próteses também poderiam ser pensadas numa certa relação com os dispositivos tecnológicos, né? O McLuhan vai falar, por exemplo, dos meios como extensão dos homens, conceito clássico McLuhaniano. Isso está acontecendo com as próteses. As próteses são extensões ou reposições do meu corpo, né? Então, elas entram em acoplagem, para usar um outro conceito da teoria das materialidades da comunicação, com o meu corpo. Então, esse tema também é um tema que acaba se colocando aí como um tópico de interesse nesse conjunto de discussões, né? Então, aqui a gente tem algumas imagens. Isso é interessante, a arquitetura das ruínas, né? Também sendo colocado ali. É curioso também o quanto a gente pode ir vendo essas imagens e pensando
em equivalentes, né, obviamente, dadas fazendo-se as ressalvas, né, apropriadas e tal, mas com certas imagens que estão circulando hoje, que circularam hoje em dia aí, num mundo em pandemia. Né? Eu lembro daquelas cenas dos animais invadindo as cidades, por exemplo, né? De quanto essa situação da pandemia promove um conjunto, às vezes, assim, impensável, né? De alterações na paisagem midiática e na paisagem urbana, enfim, que a gente vai vendo isso acontecer. Os concertos em sacadas, né? Então, imagino até que no futuro próximo aí vão começar a aparecer uma quantidade enorme de trabalhos no campo da comunicação, dando conta dessas reformulações todas na paisagem, assim, que passamos a ter, assim. Seja desde a nossa janela, ou seja, nas nossas telas, né? Enxergando o mundo através das nossas telas. Então, aqui são outras, né, imagens referentes a esse tema, né, a arquitetura das ruínas. São 10 temas, os sentidos agredidos, a questão da guerra tóxica, da guerra sônica também, né? Então, tudo isso salientando também uma dimensão muito sensorial dessas imagens, né? Então, esses quadros todos, né, essas imagens todas apontam muito para um tipo de um choque sensorial, né? O título do livro, Guerra Sensorial, e o título da própria exposição, no qual essas imagens estão reunidas, né, fala disso, assim, de uma sensorialidade agredida, né, de um estresse do aparelho psíquico, um aparelho psíquico estressado pelo barulho, pelas cenas que a gente vê, pela sujeira, pela sensação de umidade, pelo corpo materialmente tocado, materialmente agredido, né? Por cheiros de toda ordem, por apelos visuais inauditos, nunca vistos, assim, por uma sobrecarga, um estímulo constante, muito agressivo, recaindo sobre os sujeitos na situação de guerra, né? Outra imagem, cenas de estupro que aconteciam também, né? Sempre nesse sentido, dos sentidos agredidos, né? Bombardeio, incêndio, guerra remota, né? Então, a guerra não mais acontecendo no fronte exatamente, assim, né? Onde os combatentes estão em proximidade, mas a guerra remota, isso só hoje em dia agravando-se, então, a partir da incorporação dos drones na experiência da guerra e, como a gente vai ver no texto de hoje, não só os drones na experiência da guerra, mas também os drones já sendo usados no campo do entretenimento, né? No campo da música pop, no campo do entretenimento, no campo do consumo, até mesmo algumas experiências com drone que já estão aludindo a isso. E, mais uma vez, relembro que, em função da pandemia, eu cheguei a ver casos em que cidades europeias utilizando drones justamente para alertar cidadãos que haviam rompido o isolamento social, que estavam nas ruas, né? Então, se eu não me engano, uma cidade na Itália, posso estar equivocado, estou falando isso de cabeça, não me recordo exatamente, mas tipo, numa cidade X, o prefeito da cidade utilizando drones para mapear se alguém estava rompendo, então, o isolamento social, né? Então, mais uma vez, uma mídia bélica que acaba sendo utilizada num outro contexto, numa outra função, né? Então, e aqui a questão da guerra remota. Mais uma vez, bombardeio, incêndio, guerra remota, bombardeio, incêndio, guerra remota ainda, guerra química. Num vídeo anterior, eu fiz uma leitura de um texto do Walter Benjamin sobre isso, intitulado As Guerras do Futuro e do Imaginário Tóxico, né? De certa maneira, isso poderia ser apropriado também, o imaginário tóxico, como algo que foi acionado agora, em função aí da pandemia do Covid, como se o vírus tivesse sido produzido em laboratório, numa daquelas narrativas conspiratórias que apareceram lá no começo de março, por ali, né? Então, aqui a guerra química, o imaginário tóxico.
ainda, a Terra Devastada, Perda, Memória e Resiliência, esse é o tema. Então, essa exposição, assim, ela me causou um impacto muito grande. E ela foi o que abriu para mim, assim, a percepção de que a guerra talvez fosse uma marca desse ambiente empírico em que eu estou estudando em Manchester. Assim. Então, a partir daí, saliento que essa exposição estava ocorrendo na primeira semana em que eu chego lá. Então, um dos primeiros programas que fiz na cidade foi ir nessa exposição e lá já estava isso dito. Assim. Então, a partir dali, muita coisa do que eu fui percebendo e catando e registrando nos meus diários de campo, nos textos que iam sendo escritos, acabava remetendo sempre a essa ideia de uma guerra sensorial. Né? Então, eu passo a tratar de música pop, mas tudo isso sempre sendo tratado dentro desse marco, remetendo aí a esse conceito guarda-chuva, agrupador de todo um conjunto de casos, né, a esse conceito de guerra sensorial. Então, aqui, essa é a peça principal. E olhem vocês como esse jogo de luz que rompe nos céus de uma cidade inglesa durante a Primeira Guerra acaba servindo também, quase literalmente, como um grande emblema da cultura da indústria do cinema, da indústria do cinema em Hollywood, né? De uma grande produtora, de um estúdio, né? Que, de certa maneira, refaz aquela mesma plasticidade, né? Tem uma mesma plasticidade aqui sendo promovida. Eu quero mostrar também um dos vídeos de uma banda que eu gravei lá, de um show ao vivo, e que, reparem vocês, como tem nesse show aquela mesma estrutura plástica, aquela mesma plasticidade que a gente viu naquele quadro e no próprio logotipo daquela produtora de cinema. Né? Então, eu estou me referindo aqui, pessoal, a essa experiência da guerra que acaba sendo plasmada diferentemente, ou que vai sendo apropriada e vai sendo redesenhada, vai sendo plasmada, vai sendo apropriada, continua na história. Né? A guerra termina, mas aquela luminescência, aquele jogo de luzes cruzando o céu, acaba continuando no imaginário, mas agora convertida para o campo aí da indústria do entretenimento. Né? Então, vou retomar aqui a minha sequência. Tá? Essa é a ideia de fundo do projeto e é também a ideia de fundo que está nesse texto sobre a cantora Mia, né? Que ali, num videoclipe específico dela, não só pela utilização do drone, né? Que ela estaria também, naquele clipe, dando insumos para a gente acreditar nessa correspondência, assim, mais ou menos direta, nesse casamento entre, por um lado, cultura militar e, por outro lado, cultura midiática, cultura bélica e meios de comunicação de massa. Só vou retomar aqui a minha lâmina, né, da onde a gente parou, para ver o vídeo. Então, a gente tem todo esse conjunto de apelos sensoriais que acabam se mantendo, né? Bom, aqui o que eu tenho ainda sobre o projeto é uma tentativa de sistematizar um pouco assim os meus cenários que foram de fato observados, né? Mais adiante a gente pode voltar nisso. Vale a pena seguir aqui. Eu estou também buscando desenvolver essa relação entre mídia e guerra. Ela vai se revelando para mim na medida em que eu vou mexendo com isso, que eu vou me aprofundando nessa relação entre mídia e guerra.
eu vou encontrando também outros modos de fundamentar isso, né? Então, esse tema não é um tema tão novo, tão inédito assim, de certa forma. É um tema meio difuso no campo das próprias teorias da comunicação, né? Não é raro encontrarmos nas teorias da comunicação menções a experiência da guerra. A gente já mencionou isso lá atrás também, né? Quando vimos a teoria crítica, quando vimos a teoria funcionalista, justamente. Então, a guerra ela é sempre uma espécie de fantasma para as teorias da comunicação. A experiência da guerra, ela está sempre habitando, né? Assim, ela está sempre presente. Esse fantasma está sempre habitando um pouco a formulação aí das teorias da comunicação, né? Então, a gente viu a teoria lá da bala mágica, da teoria hipodérmica, a gente fala em público-alvo. Então, tem todo um conjunto de conceitos teóricos, tem todo um imaginário teórico da guerra, as metáforas da guerra, sempre muito presentes quando se trata de falar sobre teoria da comunicação. Um filme que eu recomendo muito é esse filme aí, chamado Jogo da Imitação, que se passa justamente em Manchester e fala sobre o surgimento, assim, de uma das principais teorias da área, né? E vale muito a pena, assim, para a gente ver um pouco desse registro também, né, fílmico aí, sobre esse período histórico. Esse é um outro autor, um autor alemão, mas que vai morar em Manchester e dá aula em Manchester também num determinado período, que é o Sebald, e que escreveu esse livro chamado Guerra Aérea e Literatura. Esse livro me inspirou para dar título ao artigo que a gente trabalhou, Música Pop e Guerra Aérea, e é um livro onde o Sebald se questiona assim, por que a literatura alemã pouco tratou da Segunda Guerra, como se até os anos 80 não há praticamente nenhum livro relevante sobre o tema da Segunda Guerra, como se tivesse se produzido ali um hiato e um tabu. Não se falava sobre esse tema durante 40 anos ou mais, né? E basicamente esse livro do Sebald é um pouco fazendo essa discussão. É uma obra de ficção, mas é uma obra de ficção que flerta com um ensaio, que também usa muito imagens históricas e que se questiona e que lida ensaísticamente, assim, ficcionalmente, com esse tema de um tabu histórico, de um não dito, né, muito significante assim na literatura alemã. Também são um conjunto alemão, a Sturzen Neubauten e a P.J. Harvey, uma outra artista que eu gosto muito pessoalmente dos dois, né, e que estão tematizando nesses álbuns a própria experiência da guerra também, né. Isso começa já a indicar para a discussão que a gente vai fazer sobre a Maia, que diz respeito ao pop como como se a música pop estivesse emulando a experiência da guerra, ou reproduzindo de algum modo, de distintas formas, né, a experiência da guerra. A gente vai ver isso logo em seguida, né? E aí, entrando assim mais diretamente no artigo, o que eu estou interessado assim nesse texto é falar da guerra não como uma temática dita nas letras das canções, não como um conteúdo sobre o qual se canta ou se fala, né? E nem mesmo como uma simples imitação assim, da guerra, mas a guerra como uma realidade de fato mimetizada, incorporada na música pop. Então eu estou dizendo que a música pop que se tem hoje, ou pelo menos essa música pop que eu fui investigar, ela é produzida pela guerra, né? Ela não está só imitando, né? Mas ela é uma decorrência natural, direta e legítima, no sentido da sua verídico, né? É uma decorrência verídica, sim, da experiência sensorial e tecnológica da guerra. Então, essa música pop que eu fui tentar cercar aí, ilustrar, e descrever, incorporar no trabalho, ela seria um desdobramento assim muito legítimo enquanto experiência, né? Seria uma experiência histórica desdobrada de uma outra experiência histórica que é justamente aí
a experiência da guerra. Então, a guerra aqui, no caso, passa a interessar como um resíduo psíquico. A guerra termina, mas a experiência da guerra continua impactada, impregnada num imaginário geracional, né? Num imaginário que vai se constituindo de uma intergeracional, né? De um imaginário que vai se transmitindo assim de geração para geração. Aquela imagem da qual a gente partiu lá sobre a Band on the Wall dos recrutas ingleses ao término da Segunda Guerra, ela foi chocante para mim também, para pensar que os filhos daquelas pessoas, aquelas pessoas lá estão em 1945. Os filhos daquelas pessoas serão os músicos de rock e os fãs de rock da geração seguinte. Os filhos deles estarão reportando a experiência que eles tiveram, que seus pais tiveram, através da música pop que vão criar ao longo da década de 60. Então, que a música pop seria uma reprodução segura, como lembrança mascarada ou indireta, ou como imagem alegórica da guerra. Tá? Bom, as leituras, obviamente, que eu estou mais próximo aqui são esses autores, Keter, Benjamin, Susan Buck-Morss, que é uma ótima comentadora, intérprete do Walter Benjamin. Os conceitos com os quais eu estou me movimentando em função deles, alguns já mencionei aqui, o conceito de hiperestímulo, as inervações da modernidade, a cultura do choque, eu mencionei também essa palavra choque aqui atrás. Então, tudo isso está com essas perspectivas que eu estou indo para analisar o meu caso empírico, né? Então, aqui começo a fazer definir algumas angulações importantes. A guerra não como dado sociológico ou histórico, a guerra como resíduo tecnológico e sensorial, o rastro tecnológico e sensorial da guerra na música pop, a guerra como latência, sobrevivência ou memória cognitiva, resquício e marca psíquica. Então, essas são algumas ideias importantes, assim. O texto faz algumas distinções, né? Tenta pensar essa relação entre música pop e guerra aérea em múltiplos âmbitos. O primeiro deles seria o âmbito da semantização, onde a música pop toma a guerra como um conteúdo. Os artistas cantam sobre a guerra, né? O segundo seria um âmbito em que a relação seria derivativa, né? No segundo âmbito aí, a guerra como fonte de derivativos, complementos estéticos e adereços performativos, dados na colocação em cena do artista, né? Então, o artista que se veste com fardamento do exército, ele pode não estar cantando sobre a guerra, mas ele está na sua indumentária, usando um chapéu, usando coturno, Isso foi muito frequente no punk, em certos gêneros da música pop, no próprio metal, por exemplo, né? Um terceiro âmbito é essa ideia da guerra como presentificação, ou seja, o espetáculo de música pop é montado como se fosse presentificar a guerra acontecendo. O artista pode não estar vestido como na guerra, ele pode não estar falando sobre a guerra, mas o próprio espetáculo reproduz a ambiência sensorial, a paisagem que supostamente tida na guerra, vivida na guerra, na experiência da guerra. E o quarto seria a guerra como experiência processada, técnica midiática e sensorialmente processada, transfigurada em hábito e em consciência. Então, esse aqui, o quarto, ele é uma espécie de grande síntese assim, de todos os anteriores, né? E ele também diz um pouco assim, mesmo quando não há uma presentificação da guerra, mesmo quando não há o uso de derivativos da guerra, e mesmo quando o artista pop não semantiza, isto é, não canta a guerra, mesmo assim, a guerra está ali de qualquer maneira. Porque as próprias tecnologias da música pop são derivadas da guerra, né? Então, esse quarto nível, ele sintetiza os anteriores e ele fala sobre isso. Queiram ou não, a guerra
é a música pop. A música pop é derivada dessa experiência, ela é a continuação dessa, mais processada, mais resguardada, né, como está dito aqui, ou de modo latente, daquela mesma experiência original. Né? Então, aqui são os 4 tipos de correlação, os 4 âmbitos. Né? Aqui tem também alguns exemplos sobre esses âmbitos todos. Né? Então, uma canção War for Territory, do Sepultura, por exemplo. Né? Ela está tratando da guerra, exatamente. Estão falando sobre uma guerra no Golfo, no Oriente Médio. Né? Uma outra cena desse vídeo, um videoclipe do Metallica, daquela canção One do Metallica, que trata sobre a guerra. Né? A gente vê no videoclipe, essa é uma cena do videoclipe, a gente vê cenas de guerra no videoclipe. Né? Então seria um tipo de correlação entre guerra e música pop. Aqui teríamos um outro tipo, a marcha do Bono Vox cantando Sunday Blood Sunday, o modo como ele marcha, o coturno. Né? Então isso também está acionando esse mesmo um tipo de uso desse imaginário de guerra. Aqui o vocalista, o falecido vocalista da banda Motorhead, o senhor Lemmy Kilmister, que se apresentava com essa indumentária aí, né? E aí, assim, a gente vai vendo como essa presença da guerra, o Lemmy chegou a ser acusado de ser um nazi, obviamente ele desdenhava disso, mas ele assumia que tinha um apreço por uniformes, por tanques de guerra. Né? Então, a gente vê que tem uma apropriação estética da guerra, tem uma estética da guerra, e muito dessa apropriação estética da guerra foi feita por artistas da música pop. Então, esse é o autor que basicamente nos dá no artigo a principal referência teórica. Eu estou falando largamente sobre uma boa parte do texto é sobre o trabalho do Kittler, né, que é o autor que vai discutir isso, sobre essa relação entre música pop, entre tecnologia de mídia e as tecnologias bélicas. Então, o Kittler é um autor alemão, os trabalhos dele vêm sendo traduzidos para o Brasil. Ele começou a circular aqui entre nós há pouco tempo, né? Esses autores aqui são os autores frequentes, né? no tipo de teorias frequentes, que são aos quais se remete quando a gente entende a teoria do Kittler, né? Então, o Kittler é um autor que dialoga com esses autores que a gente está vendo aqui, mais diretamente com o Lacan e o McLuhan, a gente poderia dizer, né? Mas, de todo modo, a teoria específica do Kittler está em diálogo com esses autores que estão listados agora. Então, ele pressupõe o uso da mídia nesse sentido técnico, ele faz uma radical exclusão do humano, assim, ele se atém muito a essa dimensão tecnológica. Então, a gente pode dizer que o Kittler desenvolve uma teoria não hermenêutica sobre a comunicação. Então, ele não vai estudar os conteúdos das mensagens, o que a pessoa acha ou diz, ele não vai fazer um estudo de recepção, ele não vai fazer uma análise do sentido textual, no sentido de uma decodificação de um texto. Não, ele vai descrever, se ater muito fortemente à conformação tecnológica dos fenômenos, das situações em que os sujeitos se veem pensados. E ele chega a dizer, uma frase clássica do Kittler a mídia define minha situação. Né? Então, o meu corpo, o meu pensamento são determinados pelas técnicas que eu tenho ao meu redor. Então, é muito conhecida a discussão que ele faz, por exemplo, de que o Nietzsche, que foi o primeiro filósofo a escrever em Máquina de Escrever, a filosofia do Nietzsche, o modo de escrita do Nietzsche teria mudado, ou seja, o pensamento do Nietzsche teria mudado porque ele, num determinado momento, passou a escrever com máquina de escrever. Né? Então, isso teria uma implicação medial sobre o conteúdo, digamos, filosófico, a formulação filosófica desse autor. Então, aqui também o conceito de informação
teria um componente militar e estratégico, a guerra como pano de fundo e motor da história, como a gente está vendo, as mídias entendidas como sempre nesse contexto de guerra, né? Contexto de criptografar, desencriptografar mensagem, questão da espionagem, a questão de dar a ver, dar a esconder, né? Então esses jogos de ver, esconder, de saber, não saber, de informar, não formar, né? Estão sempre tem sempre algo de muito midiático e comunicacional neles, né? Então isso é algo que o Kittler discute bastante. Aqui eu trouxe mais uma citação do Kittler, né? O indivíduo sucumbe diante dos novos mídias. O conceito e a ideia de ser humano são superados pela ciência e pela técnica. E com isso o homem, em suma, morreu. Uma morte diante da qual a muito comentada morte de Deus é apenas um episódio. E o espaço do homem é ocupado pelas máquinas. Elas assumiram o controle, tá? Aqui eu trouxe um apanhado, assim, também sobre noções teóricas que vão sendo formuladas, né, pelo Kittler, aqui no que diz respeito ao modo como ele entende os objetos de estudo da comunicação. Então são modalidades de objetos de estudo da comunicação da área, tal como são tratados pelo Kittler. É importante entender principalmente essa ideia dos sistemas de notação, né? Sistema de notação é um conceito muito importante nesse autor, né? A gente indo adiante, esse é um desenho também do texto, né? Os escritos do Kittler, do Paul Virilio, mais especificamente esse texto do Simon Reynolds, que também me ajudou muito no específico a discutir essa questão nesse artigo sobre música pop e guerra aérea, né? Também algumas citações do livro do Paul Virilio, Guerra e Cinema, porque ele fala que esse autor aqui, o Paul Virilio, fala que o cinema também deve muito às tecnologias bélicas, né? Então tem uma ideia de cinematicidade que tem a ver justamente com certas invenções, experiências no fronte de batalha por ocasião aí da Primeira e da Segunda Guerra. Aqui especificamente um artigo do Kittler onde ele fala sobre o rock como um desuso ou como um novo uso do equipamento militar. São citações desse texto que acabou sendo traduzido recentemente. Nessa época aí não tinha sido ainda. Aqui também uma outra citação do livro do Kittler, né, do texto do Kittler. Aqui são citações do Simon Reynolds, que é um crítico musical inglês, que também dá elementos para mim definir essa mesma ideia. Está citado no livro. E aqui chegamos quero gastar mais alguns minutinhos ainda falando sobre o clipe especificamente, assim, esse da MIA, né? Então, diversas coisas me chamaram a atenção nesse caso em específico, no clipe da MIA. E uma delas é essa utilização que ela faz do drone. Então, o drone como sendo um exemplar da indústria bélica, sendo utilizado, um instrumento da indústria bélica, sendo utilizado aí na cultura pop. Então, aqui a gente tem algumas cenas do clipe e também de um show dela, né? Então, a Maia está usando essa tecnologia, né? Essa é uma tecnologia bélica que está aqui submetida a um novo uso, que está refuncionalizado, né? Mas não só isso, assim, eu poderia dizer que a imagem pública dessa cantora ela é toda voltada assim para, ela flerta com essa imagem do terrorismo, do grande outro, né? Do terrorista como esse grande outro associado ao Oriente Médio, né? Ambientado, às vezes os seus clipes ambientados nas periferias do mundo e logo no Oriente Médio também. Então ela está chamando a atenção sempre nos seus clipes para uma aura, para uma dimensão, para um imaginário que é esse da ameaça ao núcleo do Império Ocidental, né? Então é o terceiro mundo, é o Oriente Médio. Com isso vem junto uma certa imagem romantizada, sexualizada do terrorista, do uso de arma também aparece nos seus clipes. Isso tá aqui, as armas de impressora 3D, né?
Então, o clipe explora todo esse conjunto de imaginários, assim, né? E me parece que esse clipe seria um ótimo caso para ilustrar esse grande tema geral aí, né? Não, e não só para ilustrar, mas para problematizar justamente esse grande tema geral que a gente está trabalhando hoje aqui, dentro do marco das arqueologias da mídia, sobre música pop e guerra aérea, né? Então, qual é a dimensão arqueológica disso? É que a gente está achando na guerra aérea a arqueologia da música pop, né? Então, a gente está falando sobre a música pop de hoje numa perspectiva arqueológica, de modo a encontrar nas guerras anteriores as raízes dos fenômenos e da experiência tecnosensorial, estética que a gente está tendo hoje aqui com artistas como a Maya ou M.I.A., né? Então, essas são algumas ideias também que estão ali no artigo especificamente, né? E que ilustram um pouco isso que a gente está tentando discutir. Na realidade, pessoal, eu teria muito mais assim para trazer aqui, mas eu acho que por enquanto a gente pode ficar aqui, né, e retomar essas questões na medida que a gente for discutindo. Esse é um outro episódio interessante. O cantor Henrique Iglesias, num show em Tijuana, cortou o dedo ao tentar manusear um drone que estava transmitindo o show, né? Então, simplesmente para usar um outro caso assim, né, que reforça um pouco essa ideia de fundo que a gente está tentando explorar aqui e que o texto tenta trabalhar, que há um nexo aí entre música pop e guerra aérea. A gente retoma isso no debate. Um abraço.